A Agenda Econômica está de volta. O nosso tema de hoje é a política de petróleo no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Siqueira, o senhor já vinha falado aí de certos movimentos, mudanças ocorridas na legislação, na ordem econômica brasileira na década anterior e nos anos 90, e uma delas está relacionada à desnacionalização das ações da Petrobras, permitindo que acionistas externos tenham forte presença, né, no corpo acionário da nossa empresa estatal. Agora, em que medida isso influencia na tomada de decisões estratégicas da Petrobras? Olha, Beto, eu acho que influencia bastante, inclusive porque todos os presidentes da Petrobras, trimestralmente, vão lá nos Estados Unidos falar para os acionistas, dar satisfações, são contestados, são questionados, né? No Brasil, na Petrobras, melhor dizendo, se aplicou a lei Sarbanes-Oxley. É uma lei feita lá no Senado dos Estados Unidos, com aquela quebradeira generalizada, né? Fizeram uma lei tão rigorosa que muitas empresas americanas deixaram de entrar na Bolsa por causa do rigor dessa lei. E a Petrobras começou a cumprir essa lei aqui, seguir essa lei, que eu acho que é uma quebra de soberania. Você seguir uma lei estrangeira, porque, na verdade, o Fernando Henrique vendeu em 2 etapas 36% das ações da Petrobras no mercado, na Bolsa de Nova York. E esses 36% foram vendidos por 5 bilhões de dólares. Hoje já chegaram a valer 250 bilhões, quando a Petrobras esteve na Bolsa no auge, 500 bilhões, né, o preço de Bolsa. Hoje perderam um pouco. Talvez fosse bom o senhor explicar para o telespectador o que é essa lei dos Estados Unidos, né? É uma lei que cria um rigor muito grande nos procedimentos contábeis, numa série de procedimentos administrativos, ou seja, interfere diretamente nos estatutos das empresas. Porque houve uma quebradeira lá com a Enron, né, e várias outras empresas que quebraram e deram prejuízo, inclusive nos fundos de pensão. Então criaram uma lei muito rigorosa que dá direito a ser inspecionado todos os procedimentos contábeis e administrativos de uma empresa. Na Petrobras, uma auditoria americana fez lá uma devassa na Petrobras, né? Parece que não adiantou muito, a quebradeira continua, né, depois disso, né? Pois é, lá atingindo continua, os bancos, né? inclusive. Não quebrou mais porque o governo salvou os bancos, salvou a GM, né? E quem pagou a conta foram as aposentadorias, os salários, mas enfim. Então, essa lei é uma lei que dá direito ao acionista colocar auditores dentro da Petrobras para auditar. PricewaterhouseCoopers agora é auditora na Petrobras, ela era, inclusive, está sugerindo providências administrativas de planejamento de longo prazo. Inclusive, nós detectamos um trabalho que, em termos de política de pessoal, era predatório, sugerido por ela. Então, essa lei interfere diretamente nos processos administrativos da empresa, que eu acho que é uma baita quebra de soberania, né? Tem alguma empresa de auditoria brasileira que também pudesse fazer uma auditoria lá na British Petroleum ou na Chevron ou numa dessas? Eu acho difícil, né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, além da Petrobras, que é a grande produtora, conforme nós já dissemos aqui anteriormente, aqui hoje no país operam, inclusive nessa área do petróleo, operam a Repsol, que é espanhola, a Galp, que é portuguesa, a Chevron, que a gente mencionou, a BP, que é a British Petroleum, a Shell, até as chinesas, né? Empresas chinesas, Statoil, por exemplo, que também entraram numa segunda fase comprando parcelas dessas outras empresas, sobretudo da Repsol e da Galp. E foi anunciado recentemente pelo governo que vai manter o leilão para o ano que vem
para dar continuidade à concessão de novos campos aí para empresas transnacionais, não é? Quando o senhor, no bloco passado, disse que a presidente da Petrobras tinha outros erros, o senhor estava se referindo a isso também, não? Não, a questão do leilão eu acho que é um erro do projeto do Lula, que ele não teve, vamos dizer assim, peso político para acabar com os leilões. Porque, como eu falei para vocês, tem 3 gargalos tecnológicos na exploração e produção de águas profundas, né? Uma é a perfuração, que qualquer petroleira contrata uma empresa das especialistas. Tem a parte de completação submarina, que a Petrobras fez a tecnologia, mas é um grupo de fornecedores internacionais que tem o conhecimento e vende para todas as petroleiras, e tem a linha flexível. Então, esses 3 gargalos são fornecidos por empresas, grupos de empresas especializadas, que trabalham para qualquer que seja a petroleira. Então, se essa tecnologia pode ser intermediada, porque, na verdade, a Petrobras, a Shell, elas são as intermediárias dessa tecnologia, tá certo? Elas subcontratam essa tecnologia e fazem o trabalho. Então, por intermediário, eu prefiro um intermediário que é uma empresa nacional, que tem o conhecimento igual ou maior do que as outras, porque foi pioneira, e tem um dado importantíssimo: ela é controlada pelo governo, ela é controlada pela sociedade, porque o governo é acionista majoritário. Então, ela não pode fazer essa avassaladora negligência com a segurança, como a British Petroleum, a Chevron, a Exxon, a Shell fizeram na Nigéria, porque ela tem um controle da sociedade. E essas empresas estrangeiras não têm controle de ninguém. Pelo contrário, elas controlam governos pelo mundo todo, principalmente onde tem reserva de petróleo. Então, eu acho que contratar essa tecnologia para explorar o pré-sal pode ser feito por qualquer petroleira. Agora, como brasileiro e como interesse nacional, eu acho que tem que ser por uma empresa brasileira controlada pela sociedade. Em cada momento, doutor Fernando, aparecem nuances em que a política do petróleo é, digamos, retratada de uma forma tal pelos segmentos, alguns segmentos da mídia, que não estão realmente de acordo com a realidade que o senhor está nos demonstrando aqui, né, com a experiência de uma vida inteira dedicada à Petrobras. Mas esse conflito com a informação não é uma coisa fortuita, porque se nós lembrarmos que em 1953, quando o ex-presidente Getúlio Vargas assinou a lei que criava a Petrobras, editoriais da imprensa brasileira já dizia que era uma loucura criar uma estatal de petróleo num país que não tinha petróleo, segundo os estudos feitos por institutos estrangeiros. Qual tem sido o papel da mídia, da imprensa em geral, em torno das definições da política de petróleo ao longo da nossa história? Você lembra que no período da pré-privatização, essa grande mídia, infelizmente, mais defensora do interesse estrangeiro do que do nacional, fez uma campanha insidiosa contra as estatais, contra a Petrobras. Só um exemplo, né? A Veja fez uma reportagem de 10 páginas batendo na Petrobras, entrevistou os diretores todos, me entrevistou como presidente da EPET e não saiu uma linha do que nós dissemos, só saiu pancada na Petrobras. Nós tentamos na justiça o direito de resposta, ela não aceitou. A Petrobras transformou o direito de resposta, as 10 páginas de resposta, em 5 páginas para propaganda paga, e ela não aceitou, porque disse que não podia se desgastar com os eleitores. Entrou-se na justiça, já tem 20 anos e não chegou, não deu em nada. Então a mídia hoje faz uma campanha novamente insidiosa. O Globo faz editoriais quase diários, né? Houve esse congresso aí no Rio Centro de petróleo. A tônica do congresso foi dizer que tinha que restaurar os leilões, que a Petrobras não tinha condição de explorar sozinha, que ela não tinha recursos, não tinha tecnologia. Fizeram tanta pressão
que o Lobão foi lá e disse, não, os leilões vão ser retomados. O que a mídia está por trás disso? Hein? O que o senhor acha que está por trás disso? Está por trás do interesse estrangeiro, né? Que você vê aí, você abre a Veja, 90% das propagandas são de empresas estrangeiras. 10% é do governo brasileiro. Então, o interesse do acionista fala mais alto, né? Do anunciante fala mais alto. Além de outras nuances aí que são mais profundas, né? Que a gente cabe aí uma outra entrevista, mas... Enfim, saem reportagens falando que tem que privatizar. Saiu agora na revista Época um artigo de um jornalista aí dizendo por que tem que privatizar a Petrobras. É um livro que está sendo lançado, né? Livro. Exatamente. Então tem qualquer deslize que aconteça, tá vendo? A Petrobras não pode explorar. Enfim, tem uma campanha geral para denegrir a imagem da Petrobras e apresentá-la para a população como incapaz de produzir o pré-sal. Essa é a campanha, porque eles não se conformam de a Petrobras ser operadora única e do Lula ter restabelecido a propriedade do petróleo para a União. Porque o contrato de partilha, diferente da concessão, que era de quem produzisse, o de partilha retoma a propriedade para a União e ele paga a produção em petróleo, né? Então... Agora, qualquer pessoa minimamente informada sobre esse setor do petróleo sabe que deslizes e problemas ambientais vão acontecer em qualquer parte do mundo, inclusive em países que têm uma experiência equiparada do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu não só esse do Golfo do México, mas inúmeros outros casos de problemas ambientais na exploração do petróleo. Na Rússia já aconteceu, no Irã já aconteceu, enfim, no Alasca aconteceu. O delta do Rio Níger era uma riquíssima em biodiversidade, em produtos alimentícios, peixe e correlatos, foi destruído. Hoje os nigerianos estão importando pescado para comer. Agora, é uma questão que também fica nessa relação com as empresas estrangeiras operando aqui. Inclusive, acho que eu disse agora há pouco que a Statoil era chinesa. A Statoil é norueguesa, a chinesa é a PetroChina e tem outras duas também que têm vindo já para o Brasil e estão vindo pesado também para a América do Sul como um todo. Mas a questão desses grupos, desses consórcios que são formados, né? A Petrobras normalmente participa com 30%, ou dependendo do consórcio pode participar até com mais. E nesses futuros leilões, como é que vai ser? O leilão é o seguinte, pela regra nova, a nova lei 12.351, o leilão é feito, a Petrobras concorre sozinha ou em consórcio. Ela é operadora única, né? Então ela entra com 30% do investimento. Se ela perder a concorrência, né, o que ganhou, o consórcio que ganhou, tem que ser parceiro dela. Então ela entra com 30% do investimento, o chefe do consórcio entra com 70%. E aí na hora do que render também é dividido na mesma proporção. Então a Petrobras pode ganhar sozinha ou pode ganhar de sociedade com um outro chefe de consórcio estrangeiro. E aí? Em qualquer caso, ela é operadora e tem no mínimo 30%. Mas o que o senhor acha desse tipo de composição? O senhor acha que é positiva para o país? Tem havido fortes críticas a essa lei, né? 12.351, pelo fato da Petrobras ser a operadora eles não se conformam com isso, né? Então, aí tem aí uns detratores, né, naturais. O Globo faz editoriais quase que diários aí quando está nessa campanha, né, dizendo que a Petrobras não pode sozinha, não tem condição, e não tem nenhum segredo. Ela tem a tecnologia, como eu falei, contrata da mesma forma que as outras contratariam, e recursos não faltam financeiros, porque quem tem petróleo tem crédito. É o maior ativo garantidor de empréstimo, é o petróleo. Hoje é mais do que ouro. Então, não tem nenhum problema para a Petrobras explorar até sozinha. Então, eu acho que o Brasil não precisa dos leilões, não trazem vantagem nenhuma e pelo contrário, trazem mais risco, né? Porque, como eu falei, as empresas estrangeiras fazem concessão à segurança.
contra a segurança. Né? Por enquanto não tem nenhum derivado do ouro que dê para colocar no combustível, no tanque do combustível. Né? No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui a proposta, a orientação, diretriz governamental de nacionalização dos equipamentos para o setor do petróleo, bem como também as políticas para o abastecimento e o controle de preços da gasolina, de combustíveis no Brasil. Continue com a Agenda Econômica.